Glória a Deus. Gênesis 32, versículo 26, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Na minha Bíblia diz assim: e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Como era o nome? Como era o nome? Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Davi, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Como era o nome daquele lugar? Peniel. Porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Amém. Podeis tomar os vossos assentos, queridos. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio que Ele nos concede nesta noite de estarmos aqui na sua casa. Quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do pastor Naldo e a sua família que nos convidou para estarmos aqui nesta noite. Deus abençoe. Eu sei que é difícil pregar nesta noite. Pastor Naldo é pregador, é itinerante, e eu estou aqui nesta noite como servo, mas aprove a Deus, nós estamos gratos. Parabéns ao conjunto Brilho Celeste, né? Por mais esse aniversário, que Deus abençoe. Faço votos de que vocês continuem assim, com esse dinamismo, com essa coragem em fazer a obra de Deus. Deus abençoe todos os demais adolescentes das demais congregações. É sempre uma alegria ver jovens e adolescentes tão envolvidos com o reino e com a obra de Deus, porque neste momento, enquanto nós estamos adorando a Deus, está acontecendo o que estava acontecendo na peça, no teatro, com aquele jovem, muitos jovens jogados no lamaçal do pecado. Mas graças a Deus, que Deus escolheu para si um povo zeloso, especial e de boas obras, e que está aqui nesta noite. Amém? Meus amados, eu quero louvar a Deus também, parabenizar pelos irmãos que escolheram esse tema. Foi muito feliz e é muito propício para este dia. O tema desta festividade, que está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 32, versículo 26, diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Na verdade, essa história começa no capítulo 27 do livro de Gênesis. Quem falou estas palavras foi um homem chamado Jacó. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac. Se Jacó estivesse aqui nesta noite, nós apresentaríamos Jacó, só para os irmãos terem uma ideia, como o filho do presidente da Convenção Mundial das Assembleias de Deus, né? E apresentaríamos Jacó como alguém que iria seguir o mesmo caminho, a mesma trajetória. Mas nós conhecemos Jacó na Bíblia também como aquele que era enganador, usurpador, como aquele que era mentiroso. Jacó como aquele que deu muito trabalho. Mas nesta noite eu quero apresentar a vocês um outro Jacó. Neste texto que nós estamos lendo, Jacó, ele tinha algumas coisas do seu passado que precisava ser resolvido. Não que eu tenha a intenção de voltar ao passado. Eu creio piamente no que diz a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas nós vemos na passagem de Gênesis no capítulo 27, capítulo 18, versículo
E versículo 18: quando Jacó engana o seu pai, e o seu irmão Esaú fica furioso com Jacó. Daí, do capítulo 27 até o capítulo 32, Jacó é um fugitivo. Ele anda de cidade em cidade, ele anda de fazenda em fazenda, mas a bênção do pai estava na vida de Jacó. E Jacó então ele prosperou, Deus abençoou a vida de Jacó. Mas chega no capítulo 32 e o versículo 4, versículo 5, Jacó estava tranquilo, sossegado em sua casa, quando de repente ele recebe a notícia de que Esaú, seu irmão, vinha atrás dele com 400 homens e queria destruir a sua vida. A Bíblia diz que Jacó ele fica triste. A Bíblia diz que Jacó ele fica angustiado. A Bíblia diz que Jacó ele perde o chão, literalmente falando. Mas ele tem uma estratégia. E a Bíblia diz aí no versículo 9, a partir do versículo 10 do capítulo 32, versículo 9 e versículo 10, que Jacó então ele começa a fazer uma oração. Ele começa a dizer para Deus de que ele era grato pelas suas beneficências, pela sua fidelidade, e pede que Deus tenha misericórdia da sua vida. E Jacó então ele monta a estratégia. Ele pega as suas duas mulheres. Quantas mulheres? Só que a Bíblia, só abrindo um parênteses, a Bíblia nunca permitiu com que o homem tivesse duas mulheres. Era uma lei que existia no Alcorão, de que o homem poderia ter tantas mulheres quisesse, desde que conseguisse manter todas as mulheres. Mas naquele dia Jacó pega as suas duas mulheres, pega alguns presentes, e a Bíblia registra os presentes: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos, e distribui em bando. E diz: olha, Esaú está vindo aí. Vocês pegam esses presentes, vão na frente o primeiro bando, o segundo vai atrás, e eu vou atrás de todos vocês. E quando vocês avistarem Esaú, meu irmão, diga que esse aqui é presente que eu estou enviando para ele, e que eu estou vindo logo atrás dele. Mas nessa passagem, quando Jacó ele coloca os rebanhos à frente, os presentes à frente, Jacó ele tem que passar por um lugar que está escrito aí na Bíblia, na epígrafe, chamado Val de Jaboque. Como era o nome do lugar? Val de Jaboque. O Val de Jaboque era um riacho, um ribeiro, um lugar de difícil travessia, de forma que só se conseguia atravessar a pé ou a cavalo. Não dava para passar todo o rebanho, todas as pessoas de uma só vez. E Jacó fez passar todas as pessoas, todos os animais, todos os presentes, e ele ficou só. Quando Jacó fica só, acontece uma mudança na vida de Jacó. Aparece um ser celestial, um anjo, e ele começa a dialogar, a conversar com Jacó. E a Bíblia diz que ali no Val de Jaboque, algumas coisas interessantes vai acontecer com Jacó. Quem sabe naquele dia, Jacó que estava triste, Jacó que estava preocupado, quando ele passa o Val de Jaboque, quando ele vê a dificuldade de atravessar o Val de Jaboque, o anjo então aparece a Jacó. E aí algumas coisas acontecem na vida de Jacó. A primeira coisa que acontece na vida de Jacó é que Jacó ele tem um encontro consigo mesmo. Repita comigo: Jacó tem um encontro consigo mesmo. O que é isso? Eu fico analisando, porque a pergunta do anjo para Jacó está registrado no versículo 28. O anjo pergunta para Jacó, no versículo 27, pergunta: qual é o teu nome? E esse anjo aqui,
ele não era um anjo comum, não era um anjo normal. Todas as vezes que aparece esse anjo na Bíblia, a teologia chama de teofania. Deus, fania, aparições. Aparições de Deus. Era quando o próprio Deus se apresentava em forma de anjo. E aquele anjo, ele começa a dialogar com Jacó. E a primeira pergunta que ele dirige a Jacó é: qual é o teu nome? E eu fico analisando, eu fico me perguntando, será que o anjo não sabia qual era o nome de Jacó? Claro que o anjo sabia qual era o nome de Jacó, mas é que em outro momento Jacó já tinha se passado por Esaú. Quem sabe se fosse hoje, nós diríamos assim: Jacó entrou no Facebook e disse que o nome dele era Roberto. Jacó tinha como é o nome dessas outras aí? Facebook, Twitter. Jacó entrou no Twitter e disse que o nome dele era Joãozinho. Jacó mandou um e-mail e disse que era Felipe. E o anjo naquele dia, ele queria que Jacó tivesse a certeza de que ele estava falando com Jacó. Não era com Esaú, não era com Joãozinho, não era com Felipe. E a cultura judaica dizia que todas as vezes que você encontrava com alguém desconhecido, com um ser que você não conhece, e que você desse o seu nome para esse ser, você estava dando o controle da sua vida para esse ser. Quando Jacó diz o seu nome para o anjo, Jacó estava tendo a ciência de que aquele não era uma pessoa normal, de que ele havia encontrado com Deus. E ele diz: o meu nome é Jacó. E aí o Deus Todo-Poderoso, o anjo que encontrou com Jacó, ele diz: pois a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas Israel será o seu nome, porque você lutou com Deus e prevaleceste. Mas Jacó também, ele vai ter uma segunda experiência. E qual é a segunda experiência? A segunda experiência que Jacó tem com Deus, que Jacó tem ali no Val de Jaboque, é que ele tem um encontro com Deus. Diga comigo: encontro com Deus. O lugar de encontro com Deus, Jacó estava no Val de Jaboque. Mas quando ele dá a sua vida, o controle da sua vida para aquele ser, ele muda o nome daquele lugar. E como passa a ser o nome daquele lugar? Peniel. Ele diz: esse lugar não vai ser mais Val de Jaboque. Esse lugar não vai ser mais lugar de dificuldade. Esse lugar não vai ser mais lugar aqui de tristeza. Esse lugar vai se chamar agora Peniel, porque eu tenho visto Deus face a face. Aleluia. Jacó, para ele ter a certeza de que ele estava falando com um ser todo-poderoso, ele olha para o anjo e diz assim: qual é o teu nome? Eu falei que na cultura judaica, quem desse o seu nome para alguém estava dando o controle da sua vida. E o anjo olha para Jacó e diz assim: por que me perguntaste o teu nome? O meu nome. E a Bíblia diz que o anjo abençoou Jacó ali naquele lugar. Quando o anjo não deu nome para Jacó, ele estava dizendo para Jacó: Jacó, fique tranquilo, porque é eu que mando, não é você que manda. Jacó, fica tranquilo, porque é eu que abençoo, não é você que abençoa. É eu que controlo e eu não sou controlado. É eu que mando e eu não sou mandado. Jacó, então, ele começa agora a ter uma experiência real, uma experiência viva com Deus, porque até então a experiência de Jacó era na base da troca. Lembra quando ele vai caminhando e ele pega uma pedra e deita, e ele vê anjos que sobem e descem na escada que pegava dos céus à terra, e
e ele diz assim: na verdade Deus está aqui neste lugar e eu não sabia. E ele prossegue dizendo assim: se tu fores comigo, se tu me abençoares, se tu me der pão, se tu me der água, eu darei o dízimo de tudo. A experiência de Jacó era na base da troca. A experiência de Jacó com Deus era a experiência que Abraão contava. Eu posso imaginar todos os dias pela viração da tarde, Abraão sentava à mesa, Isaac sentava à mesa, Sara sentava à mesa e começava a contar as experiências de Jacó. Quem sabe um dia Abraão disse para Jacó: Jacó, eu estava lá na tenda, quando de repente Deus me apareceu e disse: sai para fora, Abraão. E eu saí, Jacó, e ele mandou eu contar as estrelas do céu, ele mandou eu contar a areia do mar, e ele disse: e assim será a minha descendência, Jacó. Eu fico imaginando quantas experiências Jacó não adquiriu, mas adquiriu através do seu avô, do seu pai. Hoje Deus te trouxe aqui, querido adolescente, querido jovem, querido irmão, porque Ele quer ter uma experiência real e viva contigo. Chega de viver de experiência do pai, chega de viver de experiência da mãe, chega de ter uma experiência com Deus à base de troca. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo a partir desta reunião. Aleluia. E aí é justamente nesta situação que Jacó, ele luta com o anjo. Chega de madrugada, a Bíblia diz que ainda à noite o anjo olha para Jacó e diz: Jacó, eu preciso ir, eu tenho que ir embora. E ele disse assim: eu não te solto, eu não te deixo, enquanto não me abençoares. Eu fico imaginando a coragem de Jacó. Jacó descobriu que não era um homem normal. Jacó descobriu que não era um ser normal. Um simples sopro poderia matar Jacó. E ele agarra aquele ser e diz: eu não te solto enquanto não me abençoares. E eu fico analisando o que foi que levou Jacó a tomar essa decisão. E eu descobri que Jacó, naquela ocasião, ele descobriu de que era a sua única oportunidade. Diga comigo: única oportunidade. Você já ouviu falar que as oportunidades da vida têm asas e elas voam? As oportunidades da vida são como uma cachoeira. Elas passam e nunca mais retornam. Jacó descobriu isso naquele dia. Ele disse: eu já vi tantas experiências, eu já vi até o anjo que subia e descia, mas eu não tive a oportunidade de agarrar com o anjo. Eu estou agarrado com o anjo aqui. Se ele não me abençoar, eu morro aqui. É melhor morrer do que sair daqui sem a bênção de Deus. E ele diz: eu não te solto enquanto não me abençoar. Jacó descobriu que aquela oportunidade era única. Talvez nunca mais ele voltasse a ter aquela oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite, que pode ser uma oportunidade única. Deus está te dando a oportunidade de cultuar, então cultue. Deus está te dando a oportunidade de louvar, então louve. Deus está te dando a oportunidade de estudar, então estude. Deus está te dando a oportunidade de trabalhar, então trabalhe. Deus está te dando a oportunidade de evangelizar, então evangelize. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Essa oportunidade pode ser única. Jacó descobriu naquela ocasião de que a oportunidade era única, não poderia voltar mais. E Jacó descobre que aquele anjo não era um anjo normal, não era uma pessoa normal. Ele começa a descobrir de que ele estava agarrado, de que ele estava abraçado ao próprio Deus. E ele verbaliza isso no versículo 30, quando ele diz assim: hoje ninguém me contou. Meu pai não me contou, minha mãe não me contou. Hoje não foi as histórias que eu vi no YouTube, não foi as histórias que eu vi no Facebook. Hoje não, hoje eu vi Deus
face a face. Jacó diz assim: hoje eu estive com Deus, eu abracei com Deus hoje, face a face. Que coisa linda, que experiência linda na vida de Jacó. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que esteve com Jacó naquela noite, naquela madrugada, é o mesmo Deus que está aqui neste dia. É o mesmo Deus que está aqui nesta reunião. E você pode abraçar com esse Deus nesta noite. E pode dizer para ele: eu não te solto enquanto não me abençoares. Eu não saio daqui nesta noite enquanto não me abençoares. Jacó, ele estava tendo a mais linda das experiências. A bênção na vida de Jacó tinha um significado muito maior do que eu posso imaginar. Quando ele diz: eu não te solto enquanto não me abençoares, não era uma bênção de carro, não era uma bênção de fazenda, não era uma bênção de um emprego, era uma bênção que iria mudar a sua vida para todo sempre. E aí eu passo a entender o porquê que Jacó fez tanta questão, o porquê que Jacó abraçou o anjo daquela maneira e disse: eu não te solto enquanto não me abençoares. Jacó descobre que quando se encontra com Deus, Jacó descobre que quando se recebe a bênção de Deus, a mudança é na sua totalidade. Jacó descobre que quando o homem encontra com Deus, muda o caráter, muda as posições. Olha o que é que o texto diz. Eu acho lindo. O texto diz no versículo 31 que nós lemos: e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, o lugar de encontro com Deus. E Jacó fazia o quê? Mantejava da sua coxa. Quando se encontra com Deus, muda o andar. Não pode andar mais de qualquer jeito. Não pode andar mais como era. Deus deixa a sua marca. Deus deixa a sua história. Deus deixa aquele encontro marcado. Aleluia. E agora eu fico analisando que os amigos encontravam Jacó e diziam assim: Jacó, o que é que houve contigo, Jacó? O que é que aconteceu contigo, Jacó? Não dá mais pra gente ir nas baladas, Jacó. Não dá mais pra gente ir ali nas Eurezeias, Jacó. E Jacó mancando, e ele diz: que eu tive um encontro com Deus. Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha forma de andar. Aleluia! Deus mudou o meu caráter. Aleluia! E aí mais adiante as pessoas começam a dizer assim: mas e agora, Jacó? E no versículo 28, olha que coisa linda. Então disse: não chamarás mais o teu nome Jacó, sabe, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quem falou que você era o mesmo Joãozinho de quando estava no mundo? O João mentiroso morreu, agora nasceu o João de Deus, João de Jesus. Quem falou para você que você é a mesma Maria de quando estava no mundo? Agora é Maria de Deus, agora é Maria de Jesus, agora é irmã Maria. Agora tem identidade, não é mais como era quando se encontra com Deus. Eu descobri por que Jacó fez tanta questão de dizer: eu não te solto enquanto não me abençoares. Porque muda o nome, muda o caráter, muda o jeito de andar. E aí eu fico imaginando, sabe, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem fumava não fuma mais, quem namorava todo mundo sem compromisso não namora mais, quem cantava as músicas de Chitãozinho, Leonardo, não canta mais, porque há uma mudança de vida, porque há uma mudança de caráter, há uma mudança nos seus relacionamentos, há uma mudança nas suas vestimentas. Eu profetizo nesta noite de que Deus está abençoando a sua vida, de que mudanças ocorrerão na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando, aleluia. Glória a Deus.
descobre agora o que acontece quando se recebe a bênção de Deus. No Salmo 40 e o versículo 2, foi o salmista Davi que verbalizou como Jacó. E ele disse: aquele que tem um encontro com Deus. Está no verso 2 do Salmo 40. Ele diz assim: porque quando eu encontrei com Deus, quando Deus me abençoou, Ele me tirou de um lago horrível e um charco de lodo. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ah, mas eu era gente boa. Eu não fumava, não bebia, eu só tinha umas namoradas. O salmista diz que estava num charco de lodo. Eu só falo: olha, eu conheço um amiguinho, eu conheço uma amiguinha, eu estou apaixonado por ela, só falta ser crente. A Bíblia diz que ela está num charco de lodo. Mas graças a Deus, porque nesta noite você está aqui neste lugar. Graças a Deus, porque Deus te trouxe aqui neste lugar. E Ele está dizendo que assim como Ele fez com você, Ele quer fazer com o seu amigo, com a sua amiga. Ele quer tirar do charco horrível de lodo. Ele vai firmar os seus pés sobre uma rocha. E aí eu fico imaginando, de vez em quando a gente usa um dito por aí dizendo assim: olha, eu preciso ter cuidado, porque fulano quer puxar o meu tapete lá no seu trabalho. Um amigo quer puxar o meu tapete lá na escola, a professora quer puxar o meu tapete. Mas eu quero que você saia consciente daqui nesta noite, que você não está em cima de tapete. Deus não te colocou em cima de tapete, fica tranquilo. Vai dando a Deus para os tapetes. A Bíblia diz que você está firmado em uma rocha. Não vai ser os ventos que vai lhe derrubar, não vai ser a tempestade que vai lhe derrubar. Para lhe derrubar, tem que derrubar a rocha. Não vão conseguir derrubar a rocha. Você está firmado. Eu não te deixo ir enquanto não me abençoares. E o salmista diz assim: quando eu recebo a bênção de Deus, quando eu tenho um encontro com Deus, o que ele faz? Ele coloca um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitas pessoas verão, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. A sua vida agora é uma referência. A sua vida agora é um modelo. A sua vida agora é algo que as pessoas podem se espelhar. Conhece fulano de tal? Conhece o irmão Joãozinho, tão novo, mas Deus usa. É feliz no trabalho, Deus abençoa na escola. E isso acontece, irmãos, quando Jacó teve aquela experiência. Jacó descobre de que a partir daquele momento ele precisava ser exclusivo de Deus. Ele não podia mais viver em cima do muro. Uma noite estava na igreja, na outra noite estava no muro. Ele não podia viver em cima do muro. Hoje eu falo a verdade, amanhã eu falo a mentira. Hoje eu sou crente, amanhã eu sou mais ou menos. Hoje eu estou na igreja com o grupo dos adolescentes, amanhã eu estou lá na rodinha de samba. Jacó não podia mais. Ele descobre de que a partir daquela experiência ele era exclusivo. Deus não aceita dividir você com ninguém. Diga para o seu irmão: Deus não aceita dividir você com ninguém. Glória a Deus. Deus não aceita dividir você. Aleluias. Ou você é exclusivo de Deus, ou você não é de Deus. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Deus não tem meia medida. Com Deus é ou não é. Jacó descobre naquele dia de que ele precisava adorar ao Deus verdadeiro. Não tinha outra opção. Ele não podia se dividir. Ele sabia que agora era tudo dele. Era tudo para ele, conforme foi cantado aqui nesta noite. Ele sabia que nada agora podia atrapalhar a sua jornada, atrapalhar o seu caminho. Sabe por quê? Porque ele foi abençoado por Deus. Ele não foi abençoado por qualquer anjo. Ele não foi abençoado por qualquer pessoa. Jacó teve a bênção de Deus. Eu profetizo nesta noite a bênção de Deus sobre a tua vida.
Eu profetizo nesta noite a bênção de Deus sobre os teus estudos. Eu profetizo nesta noite a bênção de Deus sobre o seu trabalho. Eu profetizo nesta noite a bênção de Deus sobre a sua família. Eu profetizo nesta noite a bênção de Deus sobre a sua vida espiritual. Eu não te deixo ir enquanto não me abençoares. Faça como Jacó nesta noite. Não saia daqui. Não saia daqui sem a bênção desse Deus. Não saia daqui sem a bênção do Deus Todo-Poderoso. Eu queria